Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Clubcast. Vanessa, hoje é muito especial. Guto, hoje é um episódio especial porque é um episódio de aniversário. É verdade, são 30 anos de história. Agora, o mais legal de tudo é das oportunidades que surgem dentro desse grupo que você vai conhecer muito mais. Inclusive, o Clubcast foi uma oportunidade que nasceu, sabe aonde? Onde? Me Sei conta. nem se eles sabem também. Eu vou contar aqui baixinho pra vocês, mas Só não sei pra se eles vão... gente. Aí tava no happy hour e falando assim, poxa, tem tantas empresas no clube e eu fico lá na Paulista, a gente está gravando aqui na Faria Lima, tem em Pinheiros também, e tantas histórias das empresas que dariam um podcast, né? É verdade, e as empresas, neste podcast, a gente faz muita conexão, surgem novos negócios, surgem novas frentes de negócio, você está acompanhando a gente já há tanto tempo, semanalmente, mensalmente, você pode entrar aqui e assistir todos os episódios completos na íntegra. Exato, e o Clubcast nasceu e graças a eles a gente tem a oportunidade desse espaço aqui para contar histórias de todas as empresas que fazem parte desse mundo que é o Club Cowork e principalmente do Virtual Office, que é o grupo, né, que está completando 30 anos. Meu Deus, e agora aqui nesse podcast, que é o seu melhor podcast de negócio. Amor, eu sei que você vai fazer MBA, você faz Masterclass, mas aqui no nosso podcast, olha, é melhor que tudo isso, porque é o seu podcast preferido de negócio para saber tudo o que acontece em todas as áreas de atuação do mercado. Bom, e hoje o nosso episódio especial conta com a presença deles que fundaram e gerenciam e mandam muito bem nesse espaço, que é muito mais do que um espaço de conexão e muito mais um espaço de negócio. É um espaço de convivência que todo mundo se sente muito bem, né? Eu adoro estar aqui. E você sabe que tem dias da semana que tem, assim, uma festa, uma confraternização, um happy hour. É mesmo, é verdade. muito famoso, né? É quinta? Tem um monte de gente, né? É Um monte. Tem um monte de... Vamos abrir essa câmera Eu já logo! quero apresentar aqui então, sejam muito bem-vindos, Vitor, Mari, Thaís e Patrícia. Agora eu quero que o estúdio Aplaudo! aplauda! Porque é festa, né? Vitor, eu só quero saber o seguinte, são 30 anos de história, mas eu sei que você que começou todo esse movimento, toda essa história com o grupo Virtual Office. Como surgiu isso? Qual foi a oportunidade? Como que você chegou até aqui? Eu viajava muito, eu comecei a perceber que muitas empresas, tendo que reduzir custo, elas faziam um compartilhamento de recursos. E é errado a gente pensar que um compartilhamento piora a qualidade. Pelo contrário, ela melhora porque você tem mais gente pagando aquele, então você pode contratar pessoas mais capacitadas para isso, entendeu? E nos Estados Unidos tem uma coisa muito interessante, que era o conceito da caixa postal, colocar um endereço comercial nas caixas postais, entendeu? Principalmente para não atrapalhar a habitação dele, para não receber na casa dele as correspondências e sim na caixa postal. Então, Mas eu vou interromper como isso começou. O cachorro mordia o carteiro. Ah, muito Nos bem! Estados Como assim? era aqui. Mas isso o isso cachorro há é 30 na anos, isso há 30 milhões de anos né? atrás. Eu E achei que era só em assim, filme. Não. e assim que surgiu a história da caixa postal. E a Lá caixa nos Estados postal Unidos, né? se tornou o endereço O das cachorro empresas. mordia o carteiro. Então ele tinha que colocar a caixa postal em outro lugar, não acessível ao Ok. cachorro. E aí Exatamente, surgiram, né? Nós devemos muito ao cachorro. Olha, eu trouxe essa parte dos clientes ativos. Hoje a gente está falando de mais de 11 mil. Bem mais de 11 mil. Mais de 11 mil. Então, realmente, olha... Obrigado, cachorrinho. É. Todos os correspondentes. Esse Ótimo. foi o melhor. O cachorro nos ajudou muito. Muito. E Exatamente. a partir daí surgiu o endereço fiscal O também. endereço das fiscal, empresas. exatamente. O endereço fiscal ele surgiu também seguindo essa mesma orientação, tendo das caixas postais. Mesmo que hoje não existem mais fisicamente, esse conceito ainda é bastante válido. E o desafio era trazer esse conceito para as prefeituras, né? Porque, afinal de contas, quem homologa o endereço é a prefeitura, né? E o endereço, ele na verdade ele não é compartilhado. O endereço é único para cada empresa. O espaço, sim, que é compartilhado, né? Então, nós temos uma coisa muito interessante que surgiu em Barueri, que era uma redução de impostos, ISS principalmente. Então, foi muito fácil convencer a prefeitura de criar uma legislação
própria para isso, né? Então, no começo um fiscal chegava lá no VO e pensou, aqui não é um prédio de apartamento, porque tem tantas empresas, Sim. Então nós criamos um endereço, um localizador, para essas empresas fossem únicas. A própria prefeitura ajudava a gente, né? Ajudava. Quando ia alguém tentando montar uma empresa, falava, vocês vão lá no Virtual Office que a gente monta a empresa. Nós tínhamos, nessa época, uma contabilidade só para cuidar desses nossos clientes. Ou seja, entendeu? mudaram a cultura também Mudaram a e o cultura movimento, também, né, Sim, das eles empresas. foram né? pioneiros, né? Eles trouxeram esse segmento no Brasil há 30 anos atrás, quando não existia. Então, eles trouxeram de fora, né? O Vitor É isso. viajava e viu esse segmento e viu esse negócio fora. Em grande expansão, né? Sim, Em Era grande comum. expansão e trouxe para o Brasil e iniciou né, essa negociação com a prefeitura para legislar, para tornar o negócio legal né, no Brasil. Então, Exatamente. ele teve um papel muito importante na criação do escritório compartilhado, do endereço fiscal, dos coworkings no Brasil. A prefeitura ia ganhar muito, né? E os Todo mundo empresários... saia ganhando, Todo né? mundo saia ganhando. E teve uma na história verdade. muito interessante que ele ficou um ano na sala de espera da prefeitura, porque o prefeito não atendia, porque não tinha a menor ideia do que ele queria conversar. Um dia, a pobre da Mas foi secretária... gratificante. Foi, né? Você ficar Fiquei sentadinho até lá. com azia de tanto tomar café. É verdade. E um dia a secretária falou, eu convenci o prefeito a te atender. E aí ele explicou para o prefeito, olha, ao invés do seu fiscal ficar procurando os clientes, e geralmente os prédios estavam fechados, que tal se a gente montar um espaço onde o fiscal vai achar todo mundo? O fiscal para entregar os carnês de ISS, para tudo que Ele precisava. falou que ele queria pra ouvir, empresa. né? Exatamente. Ele falou, você tem a sua dor, essa aqui é a solução para a sua dor. Exatamente. Muito bem. Então foi assim que tudo começou. E a gente vê, depois de todos esses anos, né, uma empresa que faz parte agora do DNA de muitas outras empresas, né, que vêm de outros estados, que vêm de outros países e encontram aqui no Clube Coworking, principalmente, um espaço de evolução. Mas isso também foi um incentivo para as empresas se oficializarem, porque havia muitas empresas colocadas em vários lugares, né? Então, isso deixou assim, o ambiente muito mais legislado, na verdade, né? Legalizado. Mas não, foi gratificante e nós hoje temos em cada prefeitura tem uma legislação específica para escritórios virtuais, entre aspas. Muitas prefeituras no Brasil hoje já têm uma legislação específica, né? Tem outras que ainda estão criando essas próprias legislações depois de tantos anos, mas é uma atividade que está em plena expansão, só cresce no Brasil. Muitas empresas que antes não viam os escritórios compartilhados como uma alternativa para estar sediados, né? Estão sediados hoje em coworkings e entendem a importância de estar num espaço compartilhado, a importância de compartilhar espaços, de fazer network, de crescer juntas, né? Dos seus funcionários terem uma qualidade de vida. Então Todos os benefícios que isso agrega, todos né? os benefícios que isso O agrega. Vitor contou pra gente como ele iniciou tudo isso, com a ideia, com as viagens. Mas eu quero saber no grupo hoje, quem é que está responsável por acompanhar as tendências do mercado de inovação, porque o espaço aqui é completamente inovador. Olha todas as tendências, então eu acredito que vocês ainda continuam viajando, né? Para ver o que está acontecendo no mundo. Com certeza. Nós nos revezamos para viajar e trazer as tendências. Mas o que acabou acontecendo é que nós criamos uma cultura. E essa cultura que a gente, acho que criou desde o dia que o Virtual Office foi criado, é uma cultura de procurar saber o que o cliente precisa. E aí, sim, baseado nisso e com essa cultura voltada para o cliente, nós trazemos sempre excelentes arquitetos, trazemos tendências, por exemplo, toda a acústica, contratamos o que tinha de melhor em engenharia acústica para fazer um espaço que fosse o mais seguro possível ou para o cliente se sentir o melhor possível. E isso você tem fora do Brasil, mas você também tem dentro aqui, porque essa é a nossa evolução, nosso treinamento para atender o cliente da forma mais
boa possível. É, né? a E não gente para voltada pra realmente, isso. né? Porque você precisa estar em constante estudo, em constante transformação, inovação. Isso desde o início, há 30 anos. Era algo novo que eles criaram, né? Foi um sonho. E graças a muita persistência, muita resiliência, foi se tornando algo assim conhecido, Porque né, o para as importante é que pessoas. O cliente aponta quais são as tendências de mercado. E o cliente nos Então, aponta, hoje nos ele traz ajuda muita muito. coisa, assim. Ajuda. Isso. Mas houve muita pesquisa também, né? É. Quando a gente foi montar o Club Coworking, né, o Virtual Office já existia, e a gente foi montar o Club Coworking porque a gente viu a tendência dos coworkings chegando no Brasil, então os big players chegando no Brasil, um já estava estabelecido, mas um grande big player chegando no Brasil. A gente viu que era importante a gente evoluir para o coworking também, além do escritório virtual, e porque tem mais espaço físico, network, e a gente foi pesquisar o que o mercado não tinha, o que o mercado não entregava, inclusive com esses big players, né? Então, eles não entregavam alguns aspectos de estrutura física, que foi o que a Vanessa falou, porque a gente tem uma estrutura bem bacana, bem moderna, diferenciada, com acústica, como a Mari falou, e com mobiliário de alto padrão e muito bonito. E tudo muito bem pensado Muito também. pensado nos Desde os detalhes, né? utensílios, móveis, equipamentos, enfim, Exato. toda a estrutura, arquitetura. Então, a gente pensa em tudo, além da inovação tecnológica também. Isso. E aliado a essa precisamos. cultura de atendimento ao cliente que a Mari falou. Né? Isso é o mais importante. A gente conseguiu criar um produto muito bacana, um produto que o mercado não tem. Né? Eu digo que a gente tem o melhor produto do mercado, porque a gente consegue aliar, a gente consegue juntar uma estrutura física muito bacana com um atendimento ao cliente humano, próximo ao cliente, preocupado com ele, preocupado com os detalhes que ninguém entrega. Ô, Vanessa, Então- agora uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui também, conta. é porque a gente já falou de cultura do Sim. VO, né, do Virtual Office, do grupo, aí a gente já falou da inovação, mas tem algo também que é muito legal, que é assim, 90% do quadro é feminino. É verdade, isso eu fiquei isso. sabendo. Não é isso, Mari? mais que É nós. isso. Liderança E acho que essa é sempre, né, feminina. Thaís? Eu acho que Sim. essa questão da cultura, junto com esse DNA, faz com que fique representada algo, aqui, ó. fica Sim. uma família e realmente todo mundo se Exatamente. trata como uma família, um ambiente gostoso, é como se fosse realmente uma segunda casa das isso empresas, mesmo. né? Pra- Sabe que o primeiro orgulho é que essa é uma empresa familiar e as duas filhas do sexo feminino, mas é uma Atuam. coincidência ser do sexo feminino, elas participam e são tão importantes para que essa estrutura, para que toda essa empresa funcione. Mas boa parte da nossa diretoria e da nossa liderança é feminina. E, ao longo dos anos, também foram crescendo. As recepções, hoje, 90% do nosso pessoal são mulheres. Os homens são maravilhosos. Eles exercem um papel fundamental, mas as mulheres se adequam muito a esse perfil de cuidado com o cliente, de Exatamente. gentileza, de atendimento, Todos de os entender os detalhes. Tem muito detalhes. mais disciplina, inclusive. Exatamente. dessa Então, parte organizacional. A gente brinca que a gente adora trabalhar com homens, mas as mulheres têm o perfil da gente. Esse é o perfil que a gente entrega para o cliente, uma atenção. E a gente se sente A acolhido mais, realmente, isso. né? Eu falo a gente porque a gente faz parte É. desse Uma empresa maternal. Verdade, é Empresa verdade, é maternal. verdade. E assim, Começa dizendo que eu sou canceriana. Eu também. Então, eu sabia. A gente está aqui nos bastidores, no trelelê, não foi? Foi A gente mesmo. vai tomar nosso... Nós temos que drink tomar nosso depois. vinho depois. E isso é verdade. A gente tem um cuidado maternal aqui, é o nosso bebê, os nossos bebês, né? e cada Brincadeira. cliente é muito importante. Não importa que plano que ele tenha, isso é verdade. muito importante. Nós aprendemos isso com nossos pais, realmente, com vocês, né? Eu queria Que isso é contar um muito pouquinho. importante. O sonho, né? O sonho. O sonho. Do sonho. Do sonho, Cada né, empresa é um da sonho, trajetória. né? Cada empresa é um sonho também, não querendo te derrubar, mas é um sonho realmente para a pessoa que montou. Da mesma forma que vocês, nós, o cliente, ele Continuação do realmente sonho. é uma Que lindo continuação do esse sonho. olhar. É, você viu? Então, em Profundo. Conta. 1994, quem tinha era assim, uma demonstração de status você ter uma linha telefônica. Exato. Muito. Quem tinha 4 linhas telefônicas Era um rico, rei. era. não precisava trabalhar. E nós alugávamos essas. Era um né? investimento. Nós alugávamos. Começou com isso? E começamos Sim, 95, desculpa. começou, então tem uma. Nós colocamos uma URA não é bem uma URA, mas um atendimento
que dizia assim, após o sinal, diz que o número do ramal desejado. Isso. Então a pessoa digitava um número que correspondia a uma empresa. Então, com 4 linhas telefônicas, Você nós conseguimos fazia atender 40, vários, mais. muitos clientes. Assim né? que tudo começou. Numa coisa muito simples e muito barata para... esse sistema nós temos até hoje. Tocava uma Hoje, luzinha, muito né? mais Acendia uma organizado luzinha. e tal, exatamente. Hoje, E a gente uma conseguia outra controlar tecnologia, mas quem estava começou ligando. assim. Existe uma outra Tenta. tecnologia, mas existe toda essa história, né? Começou em Tem outra 95. A história, gente tem aqui uma colinha que eu queria Ai, verdade. passando até chegar em 2025. Vocês Eu topam também. fazer esse Vamos, desafio com a vamos, com gente? certeza. topamos, vamos responde lá. de um Isso, ó, porque ó, em pedacinho. 95 foi a inauguração do primeiro Virtual Office Isso. lá em Barueri, que foi essa Isso. história Isso. na época que você ficava tomando café lá na Isso. prefeitura, né? É verdade, E só aí, tomava café. E só tomava café e cuidava dessas linhas Verdade. de já cada ramal tinha uma empresa, né? Eu não pensei mal de Barueri. Barueri é muito legal. Maravilhoso. Não, das foram cidades mais- eles te receberam e criaram a primeira lei dos Sim. escritórios Escritórios virtuais virtuais no junto com a Brasil. gente. Sim. Então, Eles fazem parte da história, né? Eles eles têm fazem parte da fotos. história. Tem é. foto. Saía no E aí, jornalzinho. na época, qual que era o desafio? Tinha dólar, tinha questão de uma série de fatores Sim. políticos, né? E até culturais para poder começar. Qual foi o desafio, Vitor, nesse período 95, para poder colocar essa sua ideia, né? Já de algo que você já trouxe de fora, como pioneirismo aqui no Brasil, mas qual que foi a maior dificuldade? Eu acho que nós não tivemos grandes dificuldades, porque era uma coisa que favorecia as prefeituras, favorecia a gente, e melhor, o cliente final, né? Então, eu acho que não foi assim, vamos dizer que foi relativamente... Na época foi mais difícil, mas foi... Porque era algo foi- novo, as pessoas algo desconheciam. Ó, Então, nessa época, precisávamos. o ano 1995 é o ano da internet. Quando começou a internet no Brasil foi em 1995. Era uma internet super precária, a famosa, não sei se vocês já ouviram falar, discada. Claro. Isso! Eu A aprendi internet nessa, hein? é verdade, eu também. E nessa época, então as pessoas entravam e perguntavam: o que é isso que você faz? É o tal da internet? E a gente explicava que não, que era, na verdade, ele podia ter um endereço, ele olhava para a gente como se a gente fosse isso mesmo, loucos. isso mesmo. Então, Exatamente. o grande desafio foi explicar o conceito que não existia Exato. no Brasil. Por ser pioneiro, é muito mais difícil. Então, esse foi o grande desafio. Nós tínhamos uma máquina de xerox e nós começamos a ganhar dinheiro tirando xerox, imagina. Passando fax. Plastificação Passando fax. também, Fax. fax. Veja Olha. você. Exatamente. E esse nós começamos pensando num sonho, né? O sonho era que cada empresa que a gente montasse, a gente sabia que era o sonho do cliente. Então, que a gente pudesse fazer disso o melhor. Essa era a nossa vontade, que a gente Virtual Office, pudesse na verdade, era uma desenvolver. secretaria Avançada. remota, avançada, entendeu? Que atendia vários clientes. Era como se fosse a inteligência artificial hoje em dia, né? Exatamente. Exato, Foi exatamente. ótima analogia. Gostei. Mas Mas essa- numa época que essa mal se coisa- conhecia a internet. Sim, mas essa coisa dos sonhos dos clientes é uma coisa que a gente Muito séria. leva muito a sério. Até A gente hoje. leva muito Até sério hoje, até muito. hoje. Até A gente porque trouxe você- essa cultura para dentro da empresa e essa cultura ela corre nas veias das nossas veias e nas veias dos nossos funcionários, assim, porque para a gente a coisa mais importante é atender bem o cliente, porque a gente tem responsabilidade com esse sonho. E isso quem nos Exatamente. passou foram eles. Assim, a E gente vocês tem- cresceram com isso, né? Crescemos já com temos- isso, com essa mentalidade e também o cliente é nosso tesouro. Realmente. Cada ele- um deles. Cada um deles. Não importa o plano, conforme eu já falei. Então, isso é Eu muito acho que a importante. gente tem 2 tesouros aqui dentro. Funcionários. Os funcionários, a equipe Que- e os clientes. Exatamente. Hoje eu posso dizer que a gente tem uma equipe extremamente ligada. É uma equipe que se gosta, que Amiga. trabalha junto. Capacitada. Amigos, se tornaram E amigos. A todos gente- sabem da importância também. Um papel Sim. caiu no chão. Ah, a Impor- copeira não está aqui. Vamos pegar. Cada um vamos vai resolver, ajudar. Vamos Existe- ajudar a maternal colaborar. É mesmo, é maternal. Agora a gente está falando de 95, o Vitor falou, não teve tanto. Mas não teve tanto desafio. Mas em 99, muito. a gente teve a desvalorização do real. Sim, sim. Aí a gente tinha um câmbio instável. Sem dúvida. Como foi 99 para vocês?
Foi bastante difícil. Né? Aí o desafio veio. Montamos Bastante. Santana de Parnaíba, Montamos você Santana. lembra? Santana, a segunda Lá, unidade do pegava grupo. Alphaville, Santana do Parnaíba, aquela região ali. Ainda Ainda Gabriel inaugurou, nesse período ainda instável, teve a inauguração de Santana do Parnaíba. Sim. É isso aí, é isso aí. Outra prefeitura. Teve uma Mas oportunidade. já veio a reboque de Barueri também, né? Porque Mas já lembra, a tinha gente sido- teve uma oportunidade lá com o pessoal da construtora que nos convidou. Nós pensamos, ok, vamos montar na segunda prefeitura. E era muito interessante, apesar de tanta instabilidade, nessa época tinham os incentivos fiscais também em Santana de Parnaíba, até um pouquinho melhor que de Barueri. Então, também as empresas se beneficiaram nessa época instável e puderam abrir as suas empresas. Essa foi a segunda. Eu acho que ajudou, né? Ajudou essas empresas, porque os escritórios virtuais que foram abrindo em Santana de Parnaíba, que na época foram eles e mais um, né? Isso, exatamente, eram dois. Eram dois. Eles ajudavam essas empresas a poderem ter um endereço num local com Incentivo. com incentivo fiscal, com uma redução de impostos. Era a solução Então era uma necessária, solução né? necessária na época, numa época que não era tão bacana, né? No mercado no Brasil. Assim. Então, acho que Em ajudou todo o bastante. marco que a gente está trazendo, 95, 99, tem ali uma dificuldade e eles olham o que? A oportunidade. A oportunidade, Já percebeu? total. Sim, sim. Esse olhar de empreendedor. Empreendedor. Você fica olhando esse episódio, perdeu alguma coisa, você volta depois, assiste Aham. tudo. Porque isso aqui é uma aula, entendeu? Essa família tá te dando uma aula de empreendedorismo. Fica esperto. Acho que não E tem dá uma oportunidade para nada. quem está começando o negócio Sem também, dúvida. estar num lugar com toda a estrutura, né? Além de toda a oportunidade que você consegue fazer de negócios com outras empresas aqui. Exatamente. Aliás, a gente está falando de mais de 11 mil Uhum. empresas, né, aqui. Mas aí eu sei que depois de Alphaville, né? Vamos avançar um pouquinho Vamos, nessa ano 2000, cronologia. ano 2000. Ano 2000, daí você ficou sabendo que abriu A o primeira Virtuosa unidade no em Itaim. São Paulo, no Itaim No Itaim Bibi, Bibi. porque nós tínhamos muitos clientes também que usavam nossa estrutura de Alphaville, né? Alphaville, Barueri, Santana de Parnaíba, e morava em São Paulo, e também precisava de um ponto em São Paulo. Então, fizemos uma pesquisa de mercado muito interessante e resolvemos abrir no Itaim Bibi, próximo dos Jardins e tal. Eu E queria abrimos saber nossa o primeira porquê. unidade. Por quê? Você me falou que teve uma estratégia, que teve um estudo para abrir. Sim. O porquê vir para cá? Que cliente que você queria atrair? Olha, os grandes empresários ou pequenos empresários também que estavam começando, né? E clientes novos, mas também Principalmente os que estavam em que Alphaville. estavam em Alphaville e queriam um ponto em São Paulo. Nós montamos Porque eles uma moravam em São equipe, Paulo, né? muitas vezes Foi. iam para lá. Estatística. Foi. Exatamente. Onde o cliente achava que deveria Exatamente. ser a primeira unidade do Virtual Office em E São Paulo. o voto Seria maior, Foi, né? foi na região Do do Itaim Itaim. Bibi. E A segunda montamos. acho que foi na Berrine, né? E a segunda Não, foi em a São Paulista. Paulo foi na Foi Paulista, a Paulista. terceira Berrine. Você sim. sempre mapeando tudo, né? E principalmente ouvindo os Precisa, né? clientes, né? Isso Sim. que é legal. Isso. E foi isso. interessante que foi onde eu comecei, né? Onde O eu Itaim. comecei foi o Itaim, ficava lá bastante com o Vitor e com a Mari também, atendendo. A gente não tinha no início muitos clientes, né? Mas depois logo a casa ficou cheia. Mas se você porque montar aqui e montar 50 metros para frente, é diferente. é O que a diferente. gente percebe é que é diferente. E por mais que a gente tenha um padrão, É. né? Um A padrão gente de tem que atendimento, adaptar a gente o- adapta a localização, Uhum. que cada unidade fica numa localização, uma mais próxima do metrô, a outra nem tanto, mas todas em lugares estratégicos. Mas o chegar. mercado mudou muito de lá para cá, Muito, né? muito. Porque naquela época, quem fechava um plano num escritório virtual, no escritório compartilhado, eram as pequenas empresas, né? Eram as pessoas que eram autônomos, profissionais liberais, pequenas empresas. Hoje, o mercado mudou tanto e o escritório Muito. compartilhado é visto como uma vantagem competitiva. Não é Sim. mais uma coisa Sim. a se Grandes esconder. empresas, Não é mais uma exatamente. coisa que eu tenho que eu tenho que mostrar esse escritório como se fosse todo meu, porque se as perceberem que eu Isso. estou num escritório Tinha um compartilhado, preconceito, né? tinha um Tinha muito preconceito. Então a preconceito. gente Algo tinha, novo também, tinha que preconceito. vencer esse preconceito, né? Era difícil vender na época porque existia esse preconceito. Eram só as empresas muito pequenas.
Hoje não, hoje a gente tem empresas enormes, multinacionais, grandes empresas que estão com a querem, gente né? aqui, Que que querem estar num coworking, porque veem isso como uma vantagem competitiva. E eu vou te falar uma coisa, Me Vanessa. Eu fiquei conta. sabendo que tem grandes empresas que querem vir pro clube, mas não tem mais espaço, não tem... É verdade. Não dá. Olha Mas que eles dão um problema. jeitinho, eles dão um jeitinho sempre de Que atender problema todo O mundo. difícil de resolver. o empreendedor cresce. Cresce, Sim, a gente exatamente. cresce com os A nossos gente clientes. cresce com os nossos É o clientes. melhor problema que Exatamente. tem. Esse é o melhor problema. Eu tô adorando ver toda essa história na cronologia e todo Eu mundo... já quero adiantar aqui. Eu também. Ó, Ah. em 2002 aconteceu uma coisa ótima no Brasil. Que a gente ganhou a Copa. Isso, Foi foi campeão. maravilhoso. Não, mas além disso, a gente teve a aprovação de uma lei importantíssima dos escritórios virtuais. Sim. Que vocês, mais uma vez, pioneiros nisso, Fomos. né? Como Nós é que fizemos foi essa essa- solicitação? Foi muito interessante. Nós fazemos parte de uma associação que chama ANSEV, Associação Nacional dos Escritórios Virtuais e Coworkings do Uau. Brasil todo. Mas nem Hoje eu sabia que faço- existia isso, uma associação de sim, coworking. associação. E hoje eu faço parte da diretoria já há 4 anos e naquela época a ANSEV nos ajudou junto à prefeitura com a lei, porque já estava montado, nós já estávamos indo para São Paulo e a prefeitura de São Paulo começou a estranhar, começou Dificultar algumas coisas. dificultar Aquela um pouco. pedrinha no meio do caminho. Exatamente. Na verdade, a bitributação, né? Exatamente. Então, as empresas, elas abriam em Santana de Parnaíba e em Barueri, porque tinham incentivo fiscal, mas E a elas prestavam prefeitura, serviço isso, em São Paulo. A prefeitura Ou seja, não estava gostando. Então, a prefeitura a deixava lei, de a lei foi arrecadar. muito, muito necessária nessa época, porque regulamentaria o setor. E o setor, a partir dessa lei, ela começou a crescer. O setor começou a ser reconhecido. Quer dizer, o que nós fizemos como pioneiros, quase que era uma coisa, não vou dizer sem regulamentação, porque a prefeitura estava nos apoiando, mas com a lei isso se tornou oficial. Então, outros estados começaram a enxergar isso. Vocês abriram um caminho Sim. que não existia Exatamente. antes. Vocês Exatamente. colocaram a estrada É. ali para o pessoal começar a circular, né? Exatamente. E no fim, acho que o maior negócio que tem é empreender, né? Porque empreender em qualquer ramo, em qualquer situação, ela é profundamente interessante. E empreender nesse, que a gente não conhecia nada, que era tão diferente, esse foi o grande desafio da Ô, gente. Patrícia, desafio. e é legal também você ver, você empreender e ver as pessoas empreendendo no espaço que vocês criaram. Agora, ver empreender na Paulista em 2007, quando inaugurou a primeira unidade, foi Sim. especial para vocês? Foi especial, porque foi a primeira unidade do Virtual Office na Paulista. Isso. Hoje a gente tem 2, né, do grupo. Sim. Porque a gente tem uma do Virtual Office e uma do Club Coworking. E foi exatamente como quando eu comecei. Porque a Thaís começou lá no Itaim Começou no Bibi, Itaim, você começou e eu lá na comecei na Paulista. Paulista. Eu comecei em 2009 na Paulista. E aí foi muito bacana, porque a gente via as empresas podendo crescer. E a gente foi expandindo também um pouco na Paulista, foi deixando os nossos espaços um pouco maiores, porque foi um momento que as pessoas começaram a enxergar os escritórios compartilhados com outros olhos. Foi um início Foi nesse ano de mesmo. as empresas saírem apenas do endereço fiscal para começarem a querer usar espaços físicos em escritórios compartilhados. Então, foi muito interessante. Foi um E eu vou marco falar, o isso. Vitor, estar na Paulista com a sua empresa muito legal. é um outro marco Não também. É uma né? chancela, Com né, certeza, pra com empresa. certeza, com certeza. Nós temos uma depoimento. chancela. Com certeza. É verdade, nós temos Pois é. depoimento de uma cliente que está com a gente até hoje. Aliás, nós temos clientes há 28, 29 anos com a gente. Desde o Quase início. desde o Tem, início. tem. Desde o Tem início. vários. Isso é a muito quinta legal. avenida mais famosa do mundo. Eu É. lembro de uma cliente que entrou e ela falou, olha, eu precisava comentar com vocês que eu sonhei em ter um escritório na Paulista, mas eu não tinha capacidade de alugar um espaço. E aqui eu estou realizando meu sonho. Nossa, essa marcou, né? É, fazer Essa parte realmente cliente do está com a gente até hoje. Ela está com a gente há uns 15 anos. 15 anos, Uau. olha. Sensacional. A gente não esqueceu essa história E dela, deve né? colecionar tantas histórias, né? Tem, Tantas empresas. tem um monte de mais uma. cases. A gente É. já aqui no Clubcast, a gente conhece as histórias das empresas. É que emocionante fazem ver isso. as Mas Emocionante. empresas podendo crescer Crescer, por se- estar num espaço compartilhado, porque tem uma redução de custos, né? Tem uma eficiência operacional,
tem você poder focar no seu cliente, porque toda a estrutura do escritório está funcionando, e isso traz uma eficiência operacional muito grande. Você não tem que se Então, preocupar com essa sim. parte. Você foca Nada. realmente no seu negócio, Você foca no no que seu negócio. Na você sua precisa, na produtividade. sua produtividade. Agora, Entre Vanessa, os tempos, você faz negócio com outras áreas. Olha que beleza. E aí a Exatamente. empresa Outras cresceu áreas. tanto, que eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ter uma unidade no Rio de Eu Janeiro. queria entender por que em 2008, eu olhei minha cola, teve a inauguração do espaço no Rio. Que motivou a ir para o Rio de Janeiro? Quem vai falar agora? O Vitor e a Mari podem Vitor. falar. O Rio de Janeiro e São Paulo tem praticamente 65% Dos da negócios. economia Sim, do Brasil o inteiro. PIB tá todo ali, o Rio né? de Janeiro seria um caminho mais ou menos natural. Mas o que eu quero citar não é isso. Eu trabalhei eu tive a felicidade de trabalhar em vários lugares do mundo. E o maior choque cultural que eu tive foi no Rio de Janeiro. Mas É por mesmo? quê? Impressionante. Por quê? Porque assim, é um ambiente muito diferente. Eu não vou dizer o que é melhor, o que é pior. Descontraído? Mas é muito... Vamos dizer assim, vai. Existe vida após o trabalho. Exato, 5 horas da tarde eu tenho a praia, né? Montam as barraquinhas. Só está começando. Exatamente. Impressionante. Então você não acha. No Rio de Janeiro, o carioca faz muito isso. Ele vive muito mais. É. E aí nós, paulistas, mesmo temos inveja disso. Um pouquinho. pouquinho. Mas a gente foi- trabalha um pouco mais. Desculpa, carioca. É verdade. Foi muito difícil porque a cultura é diferente. É como se você estivesse em outro país, montando no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, para montar a nossa unidade, nós levamos o pessoal de São Paulo para Sim. montar. É mesmo? É uma outra Mas funcionou? cultura. Funcionou. Porque dizem Você que ficou lá a também, estratégia Patrícia? come a cultura no fiquei café lá da um pouco. manhã. A Patrícia É, ficou lá um não. pouquinho. Quebrou um pouco, Não sabe? é diferente? Como é que faz? O carioca É respeita diferente. muito o paulista. Respeita. Carioca E a gente gosta muito dos cariocas. É Aqui, verdade. aqui Gostamos é uma... demais, né? Gostamos, mas só para explicar que foi um choque cultural, porque eles são diferentes. Sim. Porque eles são focados mais para o lazer. Existem negócios, obviamente, Cultural, Petrobras, A agenda Vale, cultural do Rio é muito exatamente, mas é forte isso. Mas estando no Rio de Janeiro também, para as empresas eram importantes, Sim, né? com E com certeza. certeza vocês Com chegaram lá certeza. porque ouviram os clientes Com também. certeza, né? com certeza, com certeza. E nessa época foi muito interessante a gente perceber que o cliente que tinha um endereço aqui e queria ter um endereço no Rio de Janeiro, através dos endereços virtuais, ele conseguia se vender super Muito melhor, melhor. porque ele estava em Muito 2 melhor. estados. Óbvio. Então, isso também ajudou bastante o Rio a E crescer. até no meio da crise imobiliária, né? Ter um Sim. espaço Sim, sim, onde sim. você pudesse Sim. já ter Sim. seu endereço ali e mostrar para o seu cliente, né? Para quem você prestava serviço, que, poxa, a empresa está crescendo, né? E não Sim. só isso, quando você vai para o Rio, você poder ter um espaço com uma sala de reunião para atender um cliente. Opa! Então, isso na época era super vantajoso para o cliente, né? Sim. Poder ter um espaço em São Paulo para atender, porque esses clientes que têm endereço fiscal, que são os clientes que na época eram os clientes, né, menores e tal, eles não tinham um espaço como uma sala de reunião, por exemplo, para atender um cliente. Então, quando eles precisavam fazer uma reunião para fechar um negócio, onde eles faziam? Sim. Faziam num Mas, escritório ô, Vitor, compartilhado. me responde, é perto da praia lá no Rio de Janeiro? É bem perto, é bem perto. Olha que É no estratégia. centro, bem Vocês são localizado. muito estratégicos, nada você Está do lado olha. Do Museu do Amanhã. Sim. Perto E- da praia E também. andando 200 metros para a direita, você está no Flamengo, né? Que é... Você tá um carioca, hein, Vitor? Você tá indo muito na unidade do Rio, tô sentindo. Ele ficou Nem lá não um tanto quanto tempão. deveria, Quando mas- deveria, eu gostaria. Ó, mas Isso que a gente aprendeu com os cariocas. Mas É depois, verdade. depois do Rio de Janeiro, desde 2015, eu sei que o Vitor não sai daqui da unidade da Faria Lima, que foi quando inaugurou aqui na Faria Lima. Aqui né? é Foi muito importante. 2018. 2018 foi na Berrini, Paulista. Berrini 2015. Na região, então. Isso, 2015 na Berrini. Berrini tinha se desenvolvido muito e a gente viu uma oportunidade de montar mais uma unidade. Nós montamos uma unidade muito chique, né? Ela permanece muito chique Muito. até Ela hoje. é, É. ela é. A gente Linda vai sempre unidade. seguindo as tendências do mercado Uhum. imobiliário, né? Sim. Então, a gente vai vendo quais são as regiões que estão propensas para negócios, crescendo em termos de negócios, e a gente monta unidades lá. E a gente cresce, sempre uma coisa que é legal falar, sempre com o nosso próprio dinheiro, com o nosso Nosso próprio Ah, não próprio tem capital recurso. aberto, né? investidores. Então, a né? gente Sempre vai crescendo fomos junto nós, com os nossos clientes. À reinvestindo medida na que empresa. à medida que os Perfeito. clientes vão crescendo, a gente vai crescendo também. E aí, essa era uma época em que a Berrini estava em ascensão.
Então, a gente montou uma unidade na Berrini. E assim a gente vai, quando a gente vê que uma área está em ascensão, está crescendo, está se desenvolvendo, a gente estrutura uma unidade lá, porque a gente sabe que é uma região que as pessoas vão querer fazer negócios, querer estar, aparecer. Geralmente a gente compra, né? A gente sempre compra. Muitas das nossas áreas são nossas. Por quê? Pelo menos Para você valorizar ainda mais o endereço comercial. Aí nunca vai ter problema. O cliente Exatamente, nunca ele vai ter a garantia aqui. Né, o medo você vai colocar só... Descobrimos a fórmula do sucesso. Entendeu? Essa é a fórmula do sucesso. Tem que comprar uma parte. Cada endereço Até porque eu vou temos colocar que um ter. endereço fiscal da minha empresa, sendo que você não... Né, Não vai como perder dinheiro. Exatamente. É melhor vai investir num banco que você não tem ideia de onde você surge, né? Exatamente. Essa é a Onde você vai segurança. guardar seu dinheiro. Essa é uma segurança. Eu acho que a gente devia fazer uma sessão desse podcast lá na casa deles. Onde? Imagina, porque essa família, ano após ano, é uma inovação, é um marco na história, é um crescimento, é exponencial, é uma família meteórica. O que vocês falam no Natal? É só negócios. Não. Quando nos encontramos, Não pode a falar de gente negócio, não pode Não, falar de negócio. Nós não falamos, é raro. É Falamos verdade. de alguma É que coisa a que gente já aconteceu com fala o dia sucesso, mas todo. falamos de assuntos Sábado e aleatórios. domingo a gente passeia. Viagens, Viagens. passeamos. É uma delícia. E Isso Pessoal, falamos é a de Vanessa tá coisas- falando pra ir na casa de vocês, mas nem precisa, Podemos porque eles ir. vivem nas A unidades. casa é aqui, Aqui é a nossa casa. E eu Cara, mas você falou isso e é muito verdade. Verdade. Quando um Muito cliente verdade. diz que se sente em casa aqui e que é Muito. feliz aqui, é a nossa sensação de missão cumprida. Porque a verdade. gente trabalha muito É muito para que os gratificante. clientes sejam felizes aqui. Não só os clientes, os funcionários, os fornecedores. A gente quer que as pessoas sejam felizes aqui. Tá, então isso tá funcionando, porque eu não consigo passar na Paulista sem subir. Não consegue. No É Google. Principalmente Tomar um nas cafezinho, quintas-feiras, que tem um happy café. hour. Sim, Eita, aí é esse um happy pouco hour. melhor, Happy né? Hour é maravilhoso. Quinta, sexta-feira. Ó, Realmente é muito bom. Avançando aqui pros Por anos favor, 2019, né? Aí o Club Coworking se consolida com essa marca, né? Do grupo Virtual Office, traz essa marca, o Club Coworking, para realmente trazer essa cultura para as empresas, né? Que já faziam parte. Como foi essa virada de Virtual Office para Club Coworking? Conta aí um pouquinho, Pitu. A gente entendeu que era um momento de evoluir para uma estrutura um pouco mais física e maior, porque era a tendência, era 2018. Um grande player chegou no Brasil e deixou esse conceito de coworking um pouco mais fluido, um pouco mais aceitável para as empresas. A coisa começou a evoluir, o preconceito começou a diminuir. A gente falou, é o momento da gente ir para esse outro formato, porque na verdade o Virtual Office ele atende um perfil de empresas e o coworking atende o outro perfil de empresas. A gente falou, está na hora da gente atender esse outro perfil de empresas. E aí a gente fez uma pesquisa de mercado, entendeu o que o mercado não entregava em termos de estrutura física. E a gente queria ter uma estrutura física muito competitiva, muito diferenciada, muito bacana. E a gente trouxe a cultura de atendimento ao cliente que já era do grupo Perfeito. há muitos anos. Então, a gente conseguiu, acho que, montar um produto muito interessante, que é um produto que não se encontra hoje no mercado, porque ali une, como eu falei, essa estrutura física com esse atendimento ao cliente. E aí, com isso, desde 2018, isso foi evoluindo muito. As empresas hoje enxergam o coworking com outros olhos, né? Total. E o Com outros coworking olhos. Cada vez veio. mais empresas grandes querem estar no coworking, E o né? coworking veio complementar todo o atendimento, toda aquela base que a gente tem do Virtual Office de 30 anos. Então, uma empresa complementa a outra. Tem muitos clientes que passam no coworking e falam, eu acho que o meu perfil é realmente para o Virtual Office. Mas usa a sala também aqui. Ele usa a muito sala, bem. ele está começando a vir para os happy hours também. Sim. Porque eles estão entendendo que ficar na sua própria sala é muito bom para quem tem esse perfil, mas se As relacionar... conexões. Esse networking. networking. São Geralmente fundamentais. não se faz negócio quando se bebe. Aqui faz. Aqui faz, total. Exato. Porque eu gosto de uma Mas- frase, Vitor, que é assim, ó, primeiro se faz amigo e depois negócio. E aqui a gente Não, faz é muitos fácil. amigos. Bem mais fácil. Agora, Eu gosto Vanessa, dessa frase. Então, de É. todo esse papo que a gente está ouvindo deles aqui, a gente pode falar que tem AVO e DVO, né? Antes do Virtual Office e depois do Virtual É Office, verdade. né? Porque depois do Virtual Office tudo ficou melhor. Tudo Tudo Muito ficou mais melhor. fluido para as empresas. Integra. Só que aí,
A gente falou de 2019, que veio a marca Club Cowork, aí 2018, 2018. Né? E aí 2019 veio algo que mudou, né? A Parou cultura, o mundo. parou o mundo. A pandemia. Né? A Que foi a pandemia. E aí, Sim. como que vocês estavam, né, nessa construção de aumentar os espaços físicos, Nossa. de repente... Um desastre. A gente Tínhamos tinha acabado acabado de inaugurar a Faria Lima, né? A gente tinha Aqui, inaugurado onde aqui, estamos onde agora. estamos Essa hoje. unidade. É. Não, e aconteceu uma coisa bem pior. Em dezembro, antes da pandemia, nós locamos mais um espaço, mais um andar aqui na Faria Lima. Então, nós tínhamos acabado de começar a obra. Nós estávamos investindo pesado no primeiro andar desse prédio Naquela onde nós virada estamos, ali que naquela teve- virada. E do dia para a noite, nós não tínhamos mais cliente e a obra também parou e parou tudo. E- Mas eu vou te corrigir um pouco. Nós não tínhamos mais clientes, não. A não, gente nós teve tínhamos, muitos é verdade, que clientes permaneceram. que Que permaneceram que com a verdade. gente, que Verdade. foram Que fiéis, verdade. que ficaram aqui, que frequentaram o espaço. Óbvio, a Com gente todas as teve- medidas de É segurança. que Com não todas as tinha medidas de novos, né, Com Márcia? todos os Tinha protocolos que novos. tivemos que fazer da novos. noite para o dia, Sim, fizemos. fizemos todos os Verdade. protocolos. Nós Fizemos Ficamos todos os fechados protocolos. alguns meses, Tínhamos mas quando... equipamentos Equipamento também. de UV, né? De UV, Bem de UV. ozônios, UV. Sim. Mais Até uma vez hoje, eu vocês... tenho um álcool gel ali. Eu tô Isso, vendo. álcool gel, Ai, sinalizações. Não, e aí o melhor foi, para a obra não parar, nós convencemos a cada equipe trabalhar separadamente. Então, os pedreiros eram só com os pedreiros, com máscara, com não sei o quê. Depois saíam os pedreiros, entravam os Muitos marceneiros. funcionários ficaram em casa, eles iam na unidade pegar correspondência e levavam para fazer o trabalho de correspondência, enfim, para separar para os clientes, e os gestores resolveram ir para as unidades, até para não ter muito Tudo isso contato. depois do lockdown, né? Depois do Depois do lockdown. lockdown, logicamente, né? Respeitamos o lockdown, mas depois do lockdown a gente conseguiu retomar e a gente conseguiu que vários clientes continuassem com a gente. Óbvio, tivemos algumas solicitações de cancelamento, Com medo até, algumas sim, reduções Mas de... muitas negociações, né, com os fornecedores e com os clientes. E nós não Isso que demitimos funcionou. nenhum Isso que eu ia perguntar, funcionário. vocês Nenhum mantiveram Não, o quadro de mantivemos toda a Nós funcionários tivemos o estrutura. quadro de Todos funcionários. os Uau, funcionários. tá Porque vendo? não era justo que eles Todos. perdessem o emprego deles, o E nem rendimento diminuímos deles. carga horária, enfim, nada. Ah, que Permanecemos. incrível isso. Valeu muito a completamente. pena. Muito porque a passaram pena. por Nossa, 2019, muito. 2020 e em 2023, já estabelecidos e reconectados com o mercado, com o mundo, abriram uma nova unidade. Não é Pinheiros. possível. Sim. É sério? É. Pinheiros. Pinheiros. Porque o mercado mudou depois da pandemia, Todo né? mundo queria ir pra rua, Todo né? mundo queria ir para coworking. E quero. Todo E mundo queria ainda ir para continua coworking. isso. Graças Porque a as Deus. empresas se viram engessadas em contratos de aluguel convencional com multas, tiveram que pagar. E as pessoas trabalhando em home office, num modelo, as empresas querendo voltar, adotando um modelo híbrido. Então, o coworking virou uma solução e as empresas perceberam que essa Rápida. flexibilidade de crescer e diminuir a qualquer momento, sem ter que pagar multa, sem ter que despender de dinheiro, de recursos para poder mudar de escritório rapidamente. Então, quando mudam os planos ou a realidade da empresa, estar no coworking é a melhor solução, porque eu posso diminuir, Pode Foi crescer. um boom pra vocês. Fora a Foi um flexibilidade boom pra também. gente. Hoje eu estou numa Virada de sala chave. menor. Foi. Depois da Depois eu vou pandemia, pra uma foi maior. o nosso segundo maior crescimento. Nosso crescimento começou quando a gente veio para São Paulo e depois o segundo foi depois da pandemia. Não tem a Sim. menor dúvida. E outra coisa, cada ano que passa, a gente tem mais certeza que esse é o futuro dos escritórios. Não tem a É o menor futuro dúvida. da forma de trabalhar, É o né? futuro da forma de trabalhar. Não vai ter outra no futuro. Por quê? Porque que as pessoas vão pagar mais, vão ter que se preocupar com funcionários e manutenção, tudo. Ah, pra que eu vou mobília. preocupar se Eles eu um podem cafezinho ter. fresco, gostoso, que só tem aqui no Exatamente. clube? Você tem o É café, verdade. Papel higiênico, cappuccino. tudo, né? Então, assim, não tem necessidade, sendo que tem toda uma estrutura já pensada para isso e você vai produzir ainda mais, não precisa ficar Sim. pensando É isso na mesmo. manutenção do espaço. cozinha equipada, que você pode É. esquentar Todo seu mundo querendo vir pra almoço. cá. tudo Você funcionando. tá, né? Você tá assistindo a gente aí, tá pensando, ai, que unidade que eu vou. Calma que a gente já vai estar no final. O que a gente orienta vocês, faz um tour nas 3 unidades que tem aqui. E vai ser difícil escolher, Vai. porque escolher. Ou vai São nas lindas, né? unidades São do Virtual Office também. Que Também. estão Também, lindas. são lindos. É outro perfil de empresas. E uma mas- coisa muito mas as- importante, o Virtual Office, não querendo interromper Não, tá a certo. Patrícia, o Virtual Office, ele também se renovou.
Então, a Mari, reformou. a Patrícia, que legal. gostam muito dessa parte de reformas, né? Um Então, monte, né? ela cuida da parte da obra e verifica. A Patrícia, então, tem um bom gosto maravilhoso. A gente Elas percebe, escolhem viu? para tudo ficar mais ou menos do mesmo estilo. Então, as unidades de Alphaville se readequaram também, Paulista também. Então, você vai, tem todas o mesmo estilo também. É verdade. De reformas As modernas, rooftops estão maravilhosas. modernas É. também, você falou bem, é verdade. Sim. É verdade, mas assistindo o podcast aqui do Clube, dá para ver como as empresas grandes hoje estão num coworking, né? Quantas Verdade. empresas Muitas. bacanas. E de vários segmentos. Empresas Vários pequenas, segmentos. médias, grandes, de diversos segmentos, hoje estão num coworking. É uma realidade. Sim. E muitas vezes precisam do ponto também central, né? A gente tem muitos clientes que estão aqui na Faria Lima, por exemplo, que trabalham com bancos, enfim, eles precisam estar aqui. E a estratégia também está. A localização, A de vocês, ela é localização. completamente estratégica para todos os negócios. Sim, E, da e a Paulista, empresa que está nos de Pinheiros. assistindo, a escolha de Pinheiros, de Paulista, Uhum. ou de Faria Lima, também é muito estratégica com a área de negócio que Sim. atua. Porque os clientes estão aqui em torno da região, né? Sem E dúvida. se a pessoa olha e fala, não, coworking não é para mim, primeiro que ela pode vivenciar um pouco o coworking, entender que é para ela, porque network também faz diferença, você poder focar no... Mas existe o Virtual Office, que tem 6 unidades também muito bem localizadas para um perfil de cliente um pouco mais discreto, conservador, É. que não quer compartilhar tanto, quer ter uma sala de reunião ali para atender um cliente bacana, uma recepção funcionando, tudo funcionando para sentar e trabalhar, mas quer uma sala mais discreta, que não Mais seja de privativa, vidro, um pouco mais Sim. privativa. Então, hoje, a gente consegue atender todo o perfil de empresas com as duas empresas do grupo. Sim. Porque são perfis diferentes de clientes. Vocês são as mães das empresas que estão aqui. É isso, já entendi tudo. Já entendi tudo. E tem coisa que nem sua mãe faz pra você, mas eles fazem. Isso é muito bacana. Essa é mesmo. boa. Agora, sabe o que eles estão fazendo? Organizando uma festa de 30 anos. Então, Agora eu já tô estamos já quero organizando saber disso. essa festa. Ô, Vitor, qual que é a sensação e de você acompanhar essa história toda? A gente falta um pouquinho, mas dá um baita de um orgulho, né? Dá um tremendo orgulho. E uma vez que disseram para mim assim, acho que foi um cliente, nossa, olha que beleza isso aqui, como vocês têm sorte. Eu falei para ele assim, e quanto mais gente trabalha, mais sorte a gente tem. Exatamente. E fomos criadas, nós, né? Tanto a Patrícia, eu também, assim, trabalhar, trazer a novidade, estudar muito, né? Então, essa inovação, eles sempre puseram isso. Uhum. Olha, vocês precisam focar, resiliência, cliente é o tesouro, e os colaboradores também são muito importantes, porque eles também frequentam esse ambiente e gostam demais, sabe? Então, os clientes, os colaboradores, né? Sim. Tem acesso a toda a essa gente estrutura Tem também, uma isso é muito preocupação legal. grande de integrar todo mundo. Sim. Cliente, colaboradores, todos os nossos funcionários podem participar dos happy hours. Sim, É uma integração das festas, fazemos festas completa, também exatamente, no clube, festas festa de fim de junina. ano, festa de tudo. A gente É pra adora. todo mundo. A gente não perde Sabe, uma, a gente pode ter vai, certeza. a gente vai. Sabe o que tem? Eu gosto muito. Tem o happy hour também só para dos fundadores das Isso, empresas, founders. os Sim. founders. Tem também as próprias pessoas que têm negócios, fazem tem o café da manhã também, que conta as histórias, palestram. Então, realmente É o café o com clube negócio. Tem as café com palestras. negócio. Realmente é uma comunidade que foi criada, né? Foi. E aí aquela empresa você pode prestar serviço, ou a empresa pode contratar, ou você pode contratar, enfim, realmente viram esse ecossistema dentro do clube e entender essa história de começou lá de um sonho que você, Sim. com a linha telefônica, né? Hoje, Exatamente. ver tudo isso realmente é um uma- motivo de comemoração e a gente fala, 30 anos, parece pouco, mas Eu- muita coisa rolou, né? A gente Muita contou coisa. aqui em uma hora, em menos de uma hora, toda essa Eu e a história. Mari temos muito orgulho, né? E temos também muito orgulho das nossas meninas. Puxa, né? eu ia falar isso agora. Que Dizer nos que impulsionam também. Fala que há uns que elas não estão anos, ouvindo, fala. não estão. Há uns anos atrás, eu pensava que eu ia ter que sempre estar à frente, ou nós dois tínhamos que estar à frente. Hoje a gente participa, eu participo do financeiro e do estratégico, a Thaís participa do jurídico e a Patrícia faz a operação das unidades. E a gente não tem que mais preocupar. Nós vamos sair agora para viajar por 20 dias.
nem o computador eu vou levar. Não vai levar mas certíssimo. isso Vai é desconectar mesmo? Desconectar. Ô, Vitor, Porque é verdade luxo, mesmo? é Ela verdade, é desconecta? luxo. E o intuito é esse mesmo. Nem né? sempre Que as Porque eu famílias puxo se o dão cabo, não tem bem. nem jeito, né? Nem sempre as famílias se dão bem, ou os Acabou a filhos luz, entendem qual é o conceito, mas essas, Agora, uma coisa essas muito filhas importante. conseguiram. Todos nós somos diferentes, a essência é a mesma. E o objetivo É é o mesmo. Mas todos somos muito diferentes, cada um com a sua qualidade. Então, cada um pegou o que tem de bom e a E qualidade bacana e se uniu e falou, olha, eu sou Pô, boa me para dá isso, eu esse vou fazer bolo isso. Eu escrito, sou... por Né? E cada um conseguiu, a gente se completa mesmo. Não importa, assim, algum desafio Não. que a gente enfrente. Então, pode ser que ela fique mais presencial em algum momento, eu mais presencial ou menos. Então, a gente se completa. Então, é muito interessante. Ela vai falar um pouco da área dela. Eu quero falar um pouco do jurídico, que é muito interessante, os contratos, porque eu faço toda a análise, auxilio a empresa como um todo, então isso é muito legal, né, das leis. Então, o cliente, ele fecha com a gente o contrato, ele tem a certeza que o que ele fechou é de Vai forma tá ali. transparente e nós vamos entregar o que está lá. E até a entrega muito maior do que Sim, a tá ali, entrega que eu tenho muito certeza. maior do que está ali. E tudo tem um porquê. Ah, mas por que você restringiu a quantidade de atendimento telefônico? E se eu fizer a mais, eu vou ter que ir para um outro patamar. Porque tudo tem um porquê. Porque dependendo se nós atendermos tantas ligações por mês, um exemplo, teremos que, para manter sua qualidade de atendimento, contratar mais uma pessoa. Então, tudo é planejado. Tudo que está realmente no papel, sem amarras, de preferência, Muito né? bem. O cliente pode optar também pelo plano. Hoje ele tem um plano menor, amanhã um plano maior, então isso é muito Exatamente, bacana. ele pode É crescer. flexível, E a questão do flexível. compliance, de LGPD também, né? Nós veio muito próximo da pandemia, então a gente Sim. adequou todas as unidades, né? E a para sua a área, área da Patrícia? Patrícia, que é de expansão comercial, rede, enfim, de toda, Eu- toda a eu- operação. Eu cuido dos clientes, né? Cuido dos clientes e das funcionárias, e das unidades desse dia a dia aqui. Da operação Dessa mesmo. operação Sim, aqui, mas o que a Thaís falou é muito importante, assim, a área a gente ter ela aqui, a área jurídica traz muita segurança para a gente poder... Para ambos os lados. É, né? Eu pro sou o maior cliente. interesse também em Claro. fechar o plano. Eu quero fechar o plano. Eu tenho o maior interesse também em fechar, nós queremos o cliente. Mas como faremos? É uma união, assim, ela traz esse respaldo da segurança para a gente poder entregar aquilo que a gente vende para o cliente, para a gente poder dar para ele, mostrar para ele que aqui é um lugar onde ele pode confiar. Então, ter esse respaldo jurídico aqui dentro para o cliente é muito importante. E a gente tem a área operacional, que é quem está ali, né, no dia a dia, entregando para o cliente essa cultura de 30 anos de proximidade, de olhar humano, de empatia, honestidade. de transparência, de honestidade. Todos esses valores Então, que a gente todos esses percebe valores mesmo. que a gente tem aqui. Então, é uma união mesmo para fazer dar certo. Que venham mais 30, né? Exatamente. Agora, Então, agora eu vou fazer uma pergunta para Vamos. eles e você faz uma pergunta para ela. Muito pode ser? bem, tá A bom. pergunta é, o que esperar do futuro agora? O que vocês estão... Venham mais 30, mas qual que é a perspectiva É agora? continuar a expansão, né? E modernização. Sempre, Vai né? continuar. A empresa está preparada para crescer bastante. Acho que hoje a gente tem um papel muito importante no setor. Acho que a gente atende um número grande de clientes e a nossa ideia é continuar crescendo, expandindo, indo para outros estados, para outras capitais, para Uou! interior. Nós temos um plano Já ambicioso. gostei disso. de Eu acho que é expansão. spoiler, novidades aqui que a gente pode Então, já considerar. E eu acho que continuar empreendendo, se surgirem outros negócios ligados a isso ou não, acho que a gente tem que empreender. Acho que o recado que eu deixo hoje é que se eu tivesse mais R$1, eu colocaria num coworking ou num negócio de empreendedorismo. Acho que é Uau. fabuloso. Acho que a gente tem que continuar Num empreendendo coworking, não, mesmo. no nosso No coworking. nosso Club Coworking. No nosso. Que claro, eu tivesse R$1 num coworking. No Eu já nosso, vou andar. para a nossa expansão. Para a Pronto. nossa. Muito bem. E o Vai. Vitor? E o Vitor? É Também, isso mesmo, Vitor? Exatamente, exatamente. Então, em comum acordo. Muito, perfeito. muito. Que E sociedade não adianta ser contra. Viu? A palavra final é dela Essa mesmo? Sim, não, final é. Viu, também, né? viu? Vitor, confia Não, nela, não é viu? não. Agora, meninas, para continuar,
se vocês tivessem que dizer alguma palavra para os empresários que buscam inovação, né? O que vocês diriam do grupo virtual? Persistência, resiliência, muito estudo e perseverança. E vem pro Cowork. E vem pro Cowork e pro Virtual Office, hein? Club Cowork e Virtual Office. Nunca desistir. Por mais que você esteja numa fase, o mercado não está promissor e tal, eu acho que você fazendo seu trabalho com excelência e garantindo o atendimento, que é o nosso foco, a excelência no atendimento. Então, o cliente tem alguma questão, tal coisa, minha impressora não funciona. Lógico que é importante, você para o que você está fazendo e você vai lá resolver a questão da impressora. Claro. Não é mais um chamado que ele tem que abrir ou só um número. A gente até abre por ele, né, porque a gente precisa mensurar, mas é isso, é atenção para o cliente, atenção para o colaborador, e, enfim, eu acho que a gente vai no caminho. Eu diria para o empresário que o compartilhamento de espaços, como a gente falou, é o futuro da forma de trabalhar e traz muito resultado para as empresas. Como eu falei, ele consegue focar mais no negócio dele, ele consegue focar no que é importante, no que traz retorno financeiro, e a gente cuida de todo o resto. A gente cuida de toda a estrutura, a gente cuida de todo o atendimento do cliente dele, a gente cuida da internet, ele chega com o computador, senta e trabalha. Ele só traz o necessário computador. Toda a estrutura funciona. Então, a gente consegue entregar isso hoje e num padrão elevado de estrutura. Além de um padrão elevado de atendimento, que é o que a Thaís falou, a gente se preocupa em resolver as coisas. Ele tem com quem falar, ele não vai abrir um chamado frio. Ele tem com quem falar. A gente está nos corredores, humano. Os nossos funcionários são preocupados, né? É humano. Sempre um gerente em cada unidade, sempre vai ter um gerente para te atender. Para te atender, e além disso, tem o chopp. Não, isso é a parte, mas... Chegamos à melhor hora. Eu fiquei sabendo que tem um shoppinho agora. Tem! Então, ó, eu quero tem muito... a integração, essa é o importante. E que você pode se integrar, você pode fazer parte disso tudo. Então, confira uma das unidades do Club Cowork, do Virtual Office, que sempre vai ter um espacinho para você, para sua empresa, para o seu negócio, para o seu sonho. E eles são especialistas em gerenciar os sonhos e fazer você ganhar mais dinheiro também, né? Que Claro, a gente é isso, né? Esse é isso. Agora, além de conhecer, você fica aqui no canal e acompanha, porque logo, logo tem sempre novos episódios aqui no Clubcast e você vai acompanhar o melhor podcast de negócio do país aqui. Ó, agora eu quero propor um brinde aos 30 anos. Com certeza. Porque que venham mais 30, mais certo? 30. Saúde! A Muito nossa. obrigado pelo que vocês fazem pelo empreendedorismo no Obrigada. Brasil. Obrigada. E você que está aí, fica de olho, porque tem só novidade. A Mário já disse, ó, mais 30 anos, tem lugares aí que você pode estar assistindo do Brasil todo, do mundo todo. Quem sabe vai ter um clube ou virtual office pra pertinho, você. Né? Gosto. O que você acha? Até o próximo episódio a gente vai tomar nosso show. Vamos tomar show. Aqui no Beijo, gente. Muito obrigado. Tchau, obrigado. pessoal. Valeu. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.